facilmente. Então, vamos lá. Por que esse assunto do crescimento da China é tão importante? Conforme eu já falei, a China hoje é a segunda economia do mundo e daqui num período de 10, 15 anos ela vai ultrapassar os Estados Unidos, isso é praticamente inevitável. Além disso, a China ela vem mantendo relações comerciais muito próximas do Brasil. Em 2010, estima-se que o Brasil exportou, né, em montante, em volume de dinheiro, cerca de 30 bilhões de dólares. Grande parte desse montante ele é resultado da venda de soja e carne bovina, o que, de certo modo, vem justificando essa grande destruição dos biomas. Tanto é que hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil atualmente. Tanto é que China hoje é um assunto muito pertinente no Enem. Então, é importante que vocês, alunos do terceiro ano, estejam bastante antenados a esse país, que hoje tem ganhando um grande destaque a âmbito internacional. Então, para a gente entender um pouco desse crescimento econômico chinês no último século, a gente tem que entender os antecedentes históricos da China antes do seu período de crescimento. Né? A China, pessoal, o chinês, propriamente dito, ele é um povo muito sofrido. Por quê? Porque a China, durante o século XX, ele vai passar por muitas tensões. Não sei se vocês lembram, nas nossas primeiras aulas lá no presencial, saudades inclusive, que eu falei de imperialismo na Ásia e na África. E a China, Demais, demais, demais. E a China, pessoal, ela teve uma invasão imperialista em seus domínios, a começar pela Guerra do Ópio, onde a China perdeu as 3 guerras do ópio, 3 ou 2, não me recordo quantas que foram, e a Inglaterra passou a explorar os portos e o litoral chinês. Além disso, em 1937, a China passou por uma guerra civil contra o Japão e perdeu. Tanto é que uma grande porção de terras chinesas foi ocupada pelos japoneses. E aquilo ali é uma derrota muito simbólica. Por quê? Porque olha o tamanhozinho do Japão comparado com a China. Um país daquele tamanhozinho conseguiu dominar facilmente os chineses. Então, muitos chineses foram mortos, foram escravizados por conta desse domínio japonês em seu território. Além disso, nós tivemos também a chegada do Partido Comunista no poder, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas japonesas foram expulsas da China. O Mao Tse-tung ele promoveu, né, a chegada do Partido Comunista e teve também uma grave crise humanitária, que foi essa grande crise de fome que aconteceu no país. Estima-se que mais de 40 milhões de chineses morreram durante o governo do Mao Tse-tung. Inclusive, foi essa grande crise de fome, pessoal, que fez com que os chineses eles praticassem, né, essa alimentação exótica que a gente vê hoje, né, esse consumo de insetos, de barata, de sapo, ela começa aqui. Mas eu vou explicar isso depois, porque isso, de certo modo, vai, né, nos dar indícios de como o coronavírus ele se iniciou. Então, foi um outro marco muito triste na história da China. E nós tivemos também a Revolução Cultural, que foi essa consolidação do Mao Tse-tung no poder. Então, esses foram alguns contextos. Então, resumindo, a China, antes do seu crescimento econômico, ela sofreu bastante. Era um país totalmente dominável, era um país muito agrário, com uma economia assim, muito pobre, e que sofreu, né, com essas tensões ao longo do século XX. Tá? Então, essas aqui são 2 imagens, né, dos soldados chineses ditando o livro vermelho. Esse livro vermelho, que era do governo do Mao Tse-tung, né, do Partido Comunista dele, que ia ter lá as regras, as normas em que os chineses eles deveriam cumprir para se adequarem ao governo. E essa imagem à direita, ela mostra os territórios que o Japão ocupou na China. Ela ocupou praticamente todo o litoral chinês. Lembrando que hoje o litoral chinês são as áreas mais ricas desse país. Então, a derrota da China para o Japão ela foi muito significativa. Olha o tamanho da área que os japoneses ocuparam a China durante o século XX até a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é apenas para ilustrar o que eu estou falando. Tudo bem?
Então, o que causou essa mudança na economia da China? O que acontece? O Mao Tse-tung ele morre em 1976 e um outro líder do Partido Comunista chamado Deng Xiaoping ele vai promover uma série de reformas econômicas no país. Lembrando, na China não tem eleições. Então, o Deng Xiaoping ele apenas sucedeu o Mao Tse-tung no poder, tá? Então, o que esse Deng Xiaoping ele promoveu na China? Ele vai adotar um sistema econômico chamado socialismo de mercado. Ou seja, ele vai promover uma série de medidas econômicas para melhorar esses índices financeiros chineses. Para vocês terem ideia disso aí, antes da chegada do Deng Xiaoping na China, a China não aparecia nem entre as 20 economias do planeta. Era um país muito pobre, tá? E aí o Deng Xiaoping, ele traz uma frase muito emblemática que vai simbolizar esse novo período na economia chinesa. Não importa que se o gato é branco ou preto, o que importa é pegar o rato. Então, o que significa essa frase? Para ele, não significava se o país era capitalista, era comunista, para ele não tinha importância. Para ele, o importante era com que a economia chinesa ela crescesse, que no caso é pegar o rato. Tá? Por que ele disse isso? Porque quando ele fez essa transição, né, desse comunismo raiz para o socialismo de mercado, ele sofreu muitas críticas. Porque em 1976, o que estava acontecendo no mundo? A Guerra Fria, que era aquela disputa entre capitalismo e socialismo. E a China, naquela época, era uma grande aliada da União Soviética, que era o grande líder comunista na época. Então, quando ele faz essa transição, ele recebe muitas críticas. E para devolver essas críticas, ele coloca essa frase, porque para ele tanto faz se é capitalismo ou comunismo. Para ele, o que importa era o crescimento da economia chinesa. Então, o que o Deng Xiaoping ele fez para fazer com que a economia da China crescesse, pessoal? E aí eu vou trazer para vocês o que é esse socialismo de mercado, que é esse sistema econômico que vigora na China atualmente. Pessoal, a primeira coisa que eu falo para vocês é a China não é comunista, tá? Lógico que existem várias retóricas, muitos discursos que falam dessa ameaça comunista da China, que a bandeira vermelha ela vai influenciar todo mundo e o mundo vai entrar em um grande colapso. Pessoal, isso aí é apenas um discurso infundado. Porque a China hoje comunista não tem quase nada. Hoje a China é uma das economias mais capitalistas do planeta, tá? Mas o que é esse socialismo de mercado que vai misturar alguma dessas características? Então, na nossa coluna da esquerda, nós temos as características socialistas. Lembrando que essas características socialistas, elas se limitam apenas ao espectro político da China. Tá? De economia não tem nada. Então, quais são essas características? A primeira coisa é o controle político através de um único partido. Quem governa na China hoje é o Partido Comunista, até hoje, que está quase 100 anos no poder. Então, é só eles. Não tem essa coisa de multipartidarismo, como acontece aqui no Brasil, em que nós temos o PSDB, que nós temos o PT, entre outros. Na China, não. Só existe um partido. Diga, Lohane. E como funciona a política lá? Porque, tipo assim, aqui é 4 anos, né? E lá? Então, eu vou chegar nesse ponto. Dá uma segurada aí, Lohane. Então, lá... Emocionada não, só daqui a tanto. Então, pessoal, lá só tem um partido só. E isso se reflete na gestão. E aí a Lohane perguntou, lá é de 4 em 4 anos? Não, porque o regime da China não é democrático. Ele não tem um sistema de votação para escolher seus representantes, como acontece aqui no Brasil. Lá, como que funciona a política? O líder está lá, governando, e ele governa. Morreu, entra outro do Partido Comunista. Ou seja, não tem a liberdade de escolha da população e a sucessão no poder ele ocorre por prévias, por votações dentro do Partido Comunista. Então, a gente pode dizer que hoje a política chinesa ela é ditatorial, por exemplo. Tá? Porque você não pode escolher seu representante, você não pode se manifestar contra o líder, porque você pode ser reprimido, você pode ser perseguido, tá? Que é inclusive característica do segundo item desse elemento,
que é esse controle social realizado pelo governo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer censura, ele vai cometer repressão aos seus opositores, porque é um único partido. Então, se, por exemplo, você for mudar para a China e você quiser fazer uma manifestação contra as políticas adotadas, você vai sofrer uma grave repressão, porque não pode. Então, é uma ditadura. Entendeu, Lohane? Mais ou menos a lógica? Então, a China é uma política extremamente ditatorial. Tanto é que lá, por exemplo, os canais de televisão, eles são escolhidos a dedo pelo governo. Então, se algum canal eu não moraria num país desse nunca na vida. É complicado, né? Dizem que a qualidade de vida do chinês, não estou falando de todos, tá? Mas de quem é pobre é muito sofrida mesmo. E eles não podem fazer nenhum tipo de mobilização, manifestação para se dignar contra o governo. Por quê? Porque eles vão ser perseguidos, eles vão ser reprimidos, tá? Então, E eles morrem lá, professor? Tipo assim, se eu for lá para esse país lá e dar a louca lá, e eles vão me matar? Com certeza. É uma característica de um governo ditatorial. Você não pode se indignar contra as práticas adotadas pelo governo, beleza? Então, por exemplo, canais de TV. Se o canal de TV ele fez uma crítica ao governo, ele vai ser fechado na hora. Ele não sobrevive. Ou seja, então é feita toda uma manipulação de massas para a população chinesa estar a favor do governo, que é uma característica de todo regime ditatorial. Além disso, qual que é a outra característica socialista da China? Controle de preços, salários e sindicatos. A gente sabe que muitas indústrias estrangeiras elas foram para a China, né, com o objetivo ali de reproduzir o seu capital, de produzir. Só que o governo chinês ele vai controlar os preços, a produção que é feita nessas indústrias. Tá, pessoal? O objetivo é também manter um certo controle em cima da economia do país. Tá? Então, lá vai ter controle de preços, não é a indústria estrangeira que determina, e sim o Partido Comunista. Vai ter controle de salários. Tá? Ah, então lá todo mundo recebe mesmo tanto? Não, não é bem assim, tá, pessoal? Existe uma desigualdade social muito grande na China. É por isso que a gente não pode falar que a China é comunista. Nós já chegamos a esse ponto. Lá vai ter também controles de sindicatos. Lembrando que sindicatos são aquelas entidades administrativas que representam os interesses de uma determinada classe trabalhista. Então, por exemplo, sindicato dos metalúrgicos, sindicatos dos motoristas. Então, o Partido Comunista ele também vai controlar esses sindicatos, porque, por exemplo, se o sindicato ele faz uma crítica ao governo, ele vai ser perseguido, tá? E, por fim, a ausência de democracia, ou seja, lá não existe votações para escolher seus representantes e o cidadão chinês também não tem como se rebelar ou se indignar contra qualquer prática cometida pelo governo chinês. Então, essas são as características socialistas, que se remetem mais a um cunho político. E quais são as características capitalistas da economia chinesa? Abertura econômica para o capital estrangeiro. Tá? Inclusive, tem uma pergunta no chat da Stephanie, que é o seguinte. Essa ditadura, é por essa ditadura que quase não tem nenhuma foto, notícia de lá de dentro da China? Sim. Porque há um controle da internet, há um controle da mídia, das televisões. Então, tudo que se passa na China, ela vem de um lado mais positivo. Por quê? Porque o governo ele quer vender uma imagem positiva do seu país. O governo ele quer que a mídia internacional mostre, na China tudo acontece, na China o desenvolvimento está acontecendo. Entendeu? Então, isso também é uma marca do governo ditatorial. Ok, Stefano? Então, continuando, quais são, então, as características capitalistas? Aí sim, nós já transitamos para o lado econômico desse sistema econômico, né? É redundante, mas nós estamos no cunho econômico. Primeira coisa, abertura econômica do país para o capital estrangeiro. Ou seja, o governo chinês vai trazer uma série de facilidades para as indústrias estrangeiras instalarem-se em seu território. Por que isso é bom para o governo chinês? Primeiro, que você aumenta a sua produção.
Então, consequentemente, você tem mais produtos para você exportar para fora. E a gente sabe que quanto mais você exporta, mais o seu PIB aumenta, tá? Você vai ter também uma população extremamente disciplinada, que trabalha mesmo, tá? Tanto é que as jornadas, as cargas horárias lá de trabalho são muito altas. Você vai ter uma população que recebe pouco, e isso para uma indústria estrangeira é ótimo, porque você não vai gastar tanto com salários. E você vai ter uma série de isenções fiscais que são concedidas pelo governo chinês. Ou seja, para você botar a sua indústria aqui no meu território, eu vou te trazer juros baixos. Você não vai pagar nada para você colocar a sua indústria aqui. Então, é aquela mesma lógica de industrialização. Você concede uma série de benefícios para atrair essa multinacional em seu território. Tá? Então, essa é a segunda característica, o incentivo para a entrada de empresas multinacionais. Ok? Além disso, a China, pessoal, ela tem uma política cambial para desvalorização da sua moeda. Por que a China faz isso? Pessoal, se você tem uma moeda desvalorizada, você tem uma moeda barata. E uma moeda barata, ela atrai exportações. Por quê? Porque você está vendendo seu produto a um preço baixo. Por isso que fala que os trenzinhos é tudo da China? Ou que os brinquedos, que os trem velho? Sim, eu ia até falar disso, exatamente. Aqueles produtos made in China, que não tinha qualidade nenhuma, mas que eram muito baratos, é fruto dessa política, tá, Lohane? Que é a política voltada para a exportação em massa. Então, a gente tem até hoje esse preconceito, né? O produto vem da China, o que significa? Ele é barato e não tem qualidade nenhuma. É do Paraguai, né? Mas, geralmente, esses produtos vêm da China, tá, pessoal? Por quê? Porque a China ela tinha essa política. Vamos produzir muito em massa, sem qualidade nenhuma, mas vamos vender barato. Então, as mercadorias chinesas, por conta do seu preço reduzido, elas chegavam em todo quanto é tipo de canto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Só que essa situação está mudando, tá, pessoal? A China hoje, ela vem investindo bastante em ciência e tecnologia. Ou seja, investindo em ciência e tecnologia, os produtos chineses, eles vão ganhando o quê? Uma maior qualidade. Um exemplo disso, olha os celulares da Xiaomi aqui no Brasil, está vendendo pra caramba. Isso é fruto desse investimento em tecnologia, tá? E isso é extremamente vantajoso para a economia chinesa. Por quê? Porque se você vende um produto com alta qualidade e, de certo modo, não tão caro quanto as demais, a sua exportação vai aumentando cada vez mais. Tudo bem? Então, pessoal, esse socialismo de mercado, ele é um sistema híbrido, é uma mistura de características socialistas no âmbito político e misturado com características capitalistas a âmbito econômico. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Então, continuando. Não. Quais foram os fatores, então, que possibilitaram o crescimento chinês? A primeira coisa que a China investiu foi na mecanização da agricultura, ou seja, a chamada modernização agrícola. Por quê? Embora a China, pessoal, ela tenha essa vasta extensão territorial, apenas 20% das suas terras são cultiváveis. Ou seja, a condição natural da China, ela não é tão favorável para a agricultura. Por quê? Porque aqui no centro da China nós temos um grande deserto, e a gente sabe que deserto ela não traz boas condições para a agricultura. A gente tem relevos montanhosos. O solo da China também não é tão fértil. Então, o que o governo chinês ele fez? Ele investiu em mecanização da agricultura, investiu em tratores, em insumos agrícolas, em agrotóxicos, para obter uma melhor produtividade em suas terras cultiváveis. Porém, pessoal, um detalhe interessante, que a China ela importa muitos produtos de fora, sobretudo para o consumo básico da população. Não é à toa que ela está importando muita carne e muita soja aqui do Brasil. Por quê? Porque suas terras não são cultiváveis. Então, é esse um dos problemas que a China enfrenta na atualidade. Tanto é que essa alta nos preços, né, de produtos básicos do supermercado é motivado pela China. Por quê? Porque com o coronavírus a demanda por alimentos aumenta, o dólar aumentou, né, o dólar que está quase R$6, ou se está R$6. Então, os agricultores brasileiros eles preferem vender para fora, sobretudo para a China,
do que vender para o mercado interno. Por que eles vendem para fora? O dólar está alto, pessoal. Se o dólar está alto e a moeda brasileira está desvalorizada, você o quê? Lucra mais, tá? Então, grande parte da nossa produção está indo para fora, ela não está vindo aqui para dentro. Então, como você tem... Mesmo, eu tô quase mandando uma bomba para essa China. Calma, mãe, calma. Então, embora a China ela tenha empregado tecnologia no campo, ela ainda não conseguiu resolver o seu problema da falta de alimentos. Porque, pessoal, a gente está falando da maior população do planeta. Mais de 1 bilhão de habitantes. Então, olha o tanto de alimentos que você precisa produzir para alimentar essa galera toda. Tá? Mas a China fez isso. Ela investiu na modernização agrícola. Além disso, a China também investiu nas fontes energéticas, nas áreas de mineração. Ferro, carvão, petróleo, hidroelétricas. Embora a China hoje ela seja muito dependente do carvão, a China ela tenta fazer essa transição energética. Por quê? Porque grande parte da energia utilizada pela China, mais 70% é carvão. E carvão, pessoal, é um recurso natural muito poluente. Tanto é que hoje a China tem um grave problema de poluição do ar. Então, a China ela tenta diversificar com hidrelétrica, importando petróleo de outros países. Mas a China ela investe em mineração. Por quê? Porque a mineração, pessoal, é que vai dar as matérias-primas para serem transformadas nas suas indústrias, que estão localizadas nas zonas econômicas espaciais. O que são essas zonas econômicas espaciais? Pessoal, olhando aqui esse mapa, aonde estão essas zonas econômicas? Lembrando que elas estão representadas pela cor rosa. Aonde que estão? Na China inteira, praticamente. No litoral? No litoral, né? Na China Não, sim, inteira não, tá? Barcos! Tá aqui no litoral. Navios. Por que no litoral, pessoal? Por que tá no litoral? Para você ter mais facilidades quando você for exportar a sua mercadoria. Porque a gente sabe hoje que o principal meio de transporte para transportar mercadorias para outros países é o meio marítimo. Então, as indústrias chinesas, elas estão localizadas espacialmente no litoral para elas não gastarem tanto com transporte, porque elas estão bem no litoral. Então, você economiza com logística, tá? Então, essas zonas econômicas espaciais, que são as grandes cidades chinesas, elas estão no litoral para você ter uma economia com a logística dessas mercadorias. E essas zonas econômicas espaciais é onde estão as grandes indústrias multinacionais que operam na China. Tudo bem, pessoal? Está tudo aqui no litoral. Então, essa criação dessas zonas econômicas espaciais, ela consiste em quê? Abertura do mercado chinês para as indústrias estrangeiras, tá? Lembrando que as indústrias estrangeiras que operam na China estão localizadas nessa porção do litoral chinês. A produção lá é totalmente diversificada e voltada para as exportações. O que é uma produção industrial diversificada? É uma indústria que produz tudo quanto é tipo de produto. Isso é bom? É, porque você tem mais produtos, você tem uma maior variedade de produtos para vender para outros países, ok? E voltada para as exportações. Ou seja, o objetivo do governo chinês é aumentar o seu PIB. Além disso, essas zonas econômicas espaciais, nós vamos ter o quê? Mão de obra barata e abundante. Nós estamos falando de um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, gente para trabalhar, tem. E essa mão de obra, ela é o quê? Barata. Uma mão de obra disciplinada, que recebe pouco. E isso é extremamente vantajoso para as indústrias multinacionais. Essas zonas econômicas também têm isenção de impostos, para você atrair essas indústrias estrangeiras. E, além disso, conforme eu já falei, essas indústrias estão nas áreas urbanas e nas áreas portuárias. Tanto é que quando essas zonas econômicas, elas se consolidaram no litoral da China, nós tivemos o quê? Êxodo rural. Muitas pessoas saíram do interior da China em direção a esses grandes centros urbanos. Tanto é que se você for pegar as cidades mais populosas do planeta, grande parte estão aonde? Na China.
Na China tem mais ou menos 20 cidades com mais pessoas que, por exemplo, a cidade de São Paulo. E lembrando, São Paulo hoje tem 10, 11 milhões de habitantes. Para quem conhece São Paulo sabe o caos que é lá. Muitos congestionamentos, o transporte público que é saturado, cheio de gente. São Paulo é um caos, tem muitas pessoas. Agora, pensa isso ao quadrado na China, que é fruto disso. Por quê? Porque onde tem indústria, tem urbanização, porque as pessoas migram para as cidades para trabalharem nas indústrias. Além disso, houve o quê? Investimento em educação. O governo da China tem investido nas suas universidades com o objetivo de ter uma mão de obra mais qualificada. E a gente sabe que investir na educação, você obtém uma maior excelência em ciência e tecnologia, tá? Então, você precisa de pesquisadores para você ter pesquisas aplicadas a essas áreas. Também tivemos investimentos em infraestrutura, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrelétricas, para ligar as regiões do litoral com o interior da China. Por quê, professor? É nessa região do interior da China que nós temos as matérias-primas. É nessas regiões do interior onde nós temos a agricultura. Ou seja, você precisa conectar essas grandes áreas industriais com as áreas do interior, porque é de lá que sai a matéria-prima utilizada na indústria. Tudo bem? Além disso, nós temos também a parceria entre empresas estrangeiras e locais. Não existe uma competição, e sim uma parceria. Ou seja, as empresas estrangeiras, elas oferecem tecnologia para que as indústrias chinesas elas possam crescer, ela possa diversificar e melhorar a qualidade da sua produção, tá? Então, o resultado dessa política, pessoal, é que entre os anos de 1977 a 2010, o crescimento chinês ele teve uma média de 9% ao ano, tá? Ah, professor, isso é muito? Sim. O crescimento dos Estados Unidos hoje, por exemplo, que é a principal potência econômica do planeta, é de 2 a 3%. A China cresce 9%. Então, esse crescimento assustador e avassalador possibilitou com que a China ela saísse ali dos países que não estavam entre as 20 melhores economias do mundo em 1977 e alcançasse o posto de segunda economia do planeta em 2010. E, conforme eu já falei anteriormente, a passos largos de ultrapassar os Estados Unidos. Tá? Então, o crescimento da China ele é atribuído a esses fatores. Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Não, tá de boa. Então, pessoal, com esse crescimento econômico, a China ela passou a ter uma influência política, uma influência geopolítica no mundo todo. Tá? É aquela velha história. Quem tem dinheiro, tem poder. São duas grandezas proporcionais. Se você é um país pobre, você não tem influência nenhuma. Agora, se você é um país que está crescendo economicamente, que está caminhando a passos largos para ser a potência global, a sua influência e seu poder aumenta. Então, esse crescimento econômico fez com que a China iniciasse uma série de investimentos em outros continentes, como a África e a América do Sul. Tanto é que hoje a China ela é a principal parceira comercial de muitos países aqui na América do Sul, entre eles o Brasil, a Argentina e também na África. Só que a influência chinesa na África ela é muito mais significativa. Por quê? Porque a América do Sul ainda ela tem uma grande influência dos Estados Unidos. A gente é praticamente vizinho da principal potência econômica. Mas na África, a influência chinesa ela é muito mais forte, é muito mais significativa. Por quê? O que a China faz? A China, pessoal, ela vai investir, ela vai oferecer empréstimos a juros extremamente baixos para os países africanos investirem em obras públicas. Como, por exemplo, postos de saúde, hospitais, infraestrutura, rodovia, aeroporto, hidrovias, investimento em tecnologia para os países africanos, em fontes energéticas. Então, a China investe. Mas, professor, por que a China ela simplesmente investe na África? Pessoal, é uma via de mão dupla, tá? Esse investimento da China, ele não é por acaso. Ele sempre tem o quê? Uma segunda intenção.
E qual que é a segunda intenção da China em relação à África? Pessoal, a África ela tem muito petróleo, a África ela tem muito ouro, tem muito diamante. Então, qual que é então a vantagem da China em investir em infraestrutura nos países africanos? Qual que é a vantagem? Pessoal, porque ela obtém vantagens quando for importar uma matéria-prima, por exemplo. À medida que a industrialização na China ela vai avançando, a sua demanda por matérias-primas ela vai crescendo. Então, a China ela tem que procurar essa matéria-prima em outros lugares. Mas para ela fazer isso, ela primeiramente precisa adular, passar a mão na cabeça de outros países, como ela faz, por exemplo, com a África. É uma relação assim vantajosa para ambas as partes? Sim. Primeiro que a África ela recebe esses investimentos, ela vai investir em infraestrutura, e para a China é extremamente útil, porque ela investindo na África, ela obtém vantagens na importação de matérias-primas. Tá? Então, uma relação de via dupla. Entretanto, isso inclusive foi questão do Enem, esses grandes investimentos da China na África, ela pode trazer algumas desvantagens. Uma delas é o quê? É a dependência política dos países africanos. Como assim, professor? Poxa, vamos supor que eu sou chefe de Estado da África do Sul, né? E eu tenho uma grande parceria comercial com a China. E como eu dou muitas vantagens, né, na importação de matérias-primas por parte da China, chegou a eleição. E o que a China vai fazer? Ela vai tentar manipular e influenciar a eleição para que eu seja reeleito. Ou seja, o objetivo da China é manipular politicamente os países africanos para os países africanos continuarem cedendo as vantagens que eles oferecem para a China. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso representa uma ameaça à soberania dessas nações. Ou seja, o povo ele perde poder de decisão nas decisões políticas do seu país, ficando restrito a quem? A China. E isso é extremamente perigoso. A partir do momento em que outro país ele tenta interferir no processo político de uma outra nação. Beleza, pessoal? Entenderam mais ou menos qual que é a lógica da China investir em outros continentes, em outros países? E a China está avançando, pessoal. Ela está avançando na América do Sul, está avançando na África, avança na Oceania e ela agora ela quer avançar na Europa. Aí a Europa é o grande reduto dos Estados Unidos, a gente sabe disso. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Então, a lógica é essa. Beleza, pessoal? E aí surge a seguinte dúvida. A economia da China é a segunda. Mas é a mais desenvolvida? E aí, por isso que eu falo. Desenvolvimento é uma coisa, agora, crescimento econômico é outro. Tá? Porque quando a gente fala de desenvolvimento social, na nossa cabeça vem, não existe tanta desigualdade social, não existe várias mazelas sociais, como, por exemplo, acesso a pós de saúde, fome, miséria, concentração de renda. Só que na China, esse desenvolvimento social ele não acontece. O país cresceu economicamente? Sim, mas trouxe um desenvolvimento social? Não muito. Por quê? Porque lá a desigualdade social é muito gritante. Só para vocês terem ideia, o cara que trabalha numa grande cidade, lá no litoral, ele recebe 6 vezes mais que o chinês que vive na zona rural. Olha a desigualdade que é. A desigualdade de cidade e campo. Além disso, o número de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, lá na China, se a gente for parar para pensar, $1 por dia é R$6. 6 vezes 30, R$180. Quem consegue viver com R$180 por mês, tendo família para sustentar? Ninguém. Só que na China, as pessoas que vivem com essa renda por mês chega a 100 milhões de chineses. É um número muito alto. Professor, é uma parcela muito pequena da população. Lá tem mais de 1 bilhão e 400. Beleza. Só que, gente, são 100 milhões de pessoas. É um número alto. É quase a população do Brasil, se você for parar para pensar. Então, a desigualdade lá, ela acontece. Ou seja, essa renda obtida por esse crescimento econômico não possibilitou a distribuição da mesma. Tudo bem? Além disso, um outro problema social que aconteceu muito foi o chamado êxodo rural,
que foi um processo semelhante que aconteceu aqui no Brasil. Com a mecanização e a modernização agrícola, pequenos agricultores que tinham suas terras não conseguiram se adaptar a essas novas tendências em âmbito agrícola. Então, o que eles fizeram? Perderam suas terras ou venderam e tiveram que ir para as grandes cidades, porque não tinha como mais sobreviver da sua agricultura e teve que ir para as grandes cidades para trabalharem nas indústrias. Então, o êxodo rural lá cresceu bastante. E depois eu vou trazer para vocês imagens de como que é a vida nas cidades da China. Para vocês terem ideia, pessoal, existem edifícios nas grandes cidades chinesas em que a linha de trem passa por dentro da garagem. É uma coisa assim que você não imagina, mas existe. Por conta desse grande adensamento, dessa grande concentração populacional que acontece nesses grandes centros urbanos chineses. Tudo bem? Então, esses foram alguns dos problemas. Então, embora o crescimento econômico tivesse acontecido, o desenvolvimento social não acompanhou o seu ritmo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá claro? Tá tudo claro, tá tranquilo. Está tudo de boa. Então, só que teve um problema, tá, pessoal? Embora a economia chinesa ele alcançasse esse patamar econômico de crescimento, crescendo cerca de 7 a 10% em um longo período de anos, ela passou por uma estagnação, ou seja, ela parou de crescer. Então, quais foram esses fatores? A primeira coisa foi a guerra comercial com os Estados Unidos. E aí eu vou explicar para vocês o que foi. Mas, basicamente, os Estados Unidos elevou os impostos dos seus produtos, lembrando que a principal parceira comercial da China é os Estados Unidos e vice-versa. Parece até um pouco contraditório, né? Porque eles vivem, de certo modo, um conflito ideológico político. Mas, a âmbito comercial, eles são grandes parceiros. Parceiros no sentido econômico, tá? Então, houve essa guerra comercial que o Trump impôs para tentar frear esse crescimento econômico da China. E aí eu vou explicar para vocês depois em uma outra aula, tá? Um outro fator foi o envelhecimento da sua população. Por que o envelhecimento da população é ruim? Primeiro, a pessoa fica idosa e ela não consegue mais trabalhar. Isso é óbvio para todo mundo. Até mesmo por uma questão mental e física. Não dá para você botar um velho de 60 anos para trabalhar na indústria, não vai dar conta. E a população da China, ela precisa o quê? Ser produtiva. Se ela não é produtiva, o país não produz, o país não vende. E isso foi resultado, né, da política do filho único que foi adotada ali em 1970, 1980. Ou seja, as famílias chinesas poderiam ter somente um filho. Por quê? Porque a população estava crescendo bastante e o governo chinês não estava dando conta de abastecer, né, toda aquela população. Então, ele tomou essa medida para tentar frear esse crescimento. Só que a longo prazo, ele trouxe essa consequência, o envelhecimento da sua população. Porque além de nós termos uma parcela da população que não é mais produtiva, você tem um gasto com o quê? Previdência. As pessoas se aposentam. E quem que banca a aposentadoria da pessoa? É o Estado. Então, se você tem uma população envelhecendo cada vez mais, o seu gasto com previdência, ele vai o quê? Aumentando. Isso é despesa para o Estado. Então, em 2015, para tentar contornar essa situação, a China ela aprovou o fim da política do filho único no país. Então, a partir desse momento, o casal chinês ele pode ter 2 filhos. Tá? Além disso, qual foi a outra estagnação na economia? Qual foi o outro fator? A poluição do ar. Porque a gente está falando de um país muito industrializado. E a gente sabe que hoje a indústria ela é uma fonte extremamente poluidora. E ainda mais na China, que a fonte energética é o carvão. O carvão polui bastante. Então, só uma curiosidade, em 2008 nós tivemos as Olimpíadas de Pequim, não sei se vocês chegaram a acompanhar. E lá tinha horário para os atletas competirem. Por exemplo, o cara que faz triatlo, atletismo, ciclismo, eles tinham um horário específico para competir. Por quê? Porque a fumaça, a poluição era tão grande que esses caras não conseguiam respirar. E a gente sabe que atletismo e ciclismo são esportes de intensidade, que você precisa ter uma respiração estável. E em Pequim, que é a capital, que é uma das cidades mais industrializadas no planeta, isso não estava sendo possível.
Então, geralmente, aquelas competições, elas eram realizadas à noite, quando as indústrias não operavam. Só para vocês terem ideia da questão da poluição do ar na China. E essa poluição do ar na China fez com que a China recebesse muita pressão em relação à sua atividade industrial. Porque a gente tem hoje, que é um assunto muito polêmico, o aquecimento global. Naquele aulão que eu dei com a Mônica, com a Imaculada, a gente trouxe um pouco disso aí. E por conta desse fenômeno que vem aumentando em todo o planeta, a China, que hoje é uma das principais poluidoras, ela recebe uma pressão para investir em fontes de energias renováveis, que não agridam tanto o meio ambiente, e ela também foi pressionada a reduzir um pouco a sua atividade industrial. Tudo bem? Um outro fator também foi o aumento da concorrência de seus países vizinhos. Japão, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. Por quê? Porque as indústrias chinesas agora estão investindo em tecnologia. Então, certamente, os seus preços elas vão o quê? Aumentar. Porque quando você investe em tecnologia, você aumenta a qualidade do seu produto, você tem que aumentar o seu preço. E as indústrias dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos, eles também têm mais ou menos a mesma política de industrialização da China. Industrialização em massa, produção em massa e voltadas para exportação. Só que lá, a produção é muito barata. Então, isso causa uma concorrência da China com seus vizinhos. Só para vocês terem ideia, em 2018, a economia chinesa cresceu apenas 6,5%, que foi o menor índice desde 1981. E teve um outro fator, que foi o coronavírus, que eu vou explicar para vocês também em outra aula, tá? Que o coronavírus ele vai trazer um impacto para a economia chinesa, embora a China, por incrível que pareça, ela foi o país mais beneficiado nessa pandemia. Por quê? Porque o seu grande rival, Estados Unidos, até hoje está sofrendo com o coronavírus. É o país que tem o maior número de casos e é o país que tem o maior número de mortes. Tanto é que o Trump não vai se reeleger por conta dessa negligência, desse negacionismo. E embora o vírus tenha se originado na China, a China soube muito bem lidar com essa situação. Então, ela não sofreu tanto impacto econômico do coronavírus. Mas eu vou explicar para vocês em uma outra aula. Então, esses foram alguns fatores que fizeram a economia chinesa estagnar. Então, esse gráfico, pessoal, ela mostra, né, esse decréscimo nos seus índices. Ó, para vocês terem ideia, em 2009, nós tivemos um crescimento de 10%. Agora, em 2018 para 2019, nós tivemos 6,2%. Então, nós temos o quê? Uma queda na arrecadação, uma queda na exportação. Pessoal, eu ia falar do crescimento econômico da China e seu desafio de sustentabilidade, mas a aula está encerrando, né? Então, a gente continua na próxima aula. Belezinha? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilinho. Tá.